Olá, meus amores! Vamos para a nossa segunda aula do desafio de 7 dias do meu Yoga Online. E para a gente começar, vamos pegar uma mensagem para a gente refletir e trazer mais consciência, reflexão e conexão na nossa prática de hoje. Então vamos lá, vamos ver qual é a mensagem que vem para a gente. Não existe resposta. Aguarde a evolução dos fatos. É legal a gente pensar que nem sempre a gente precisa agir. Às vezes, a gente só precisa confiar, esperar, observar. Muitas vezes a gente acha que precisa falar, que precisa fazer, que precisa agir, quando na verdade a gente só precisa dar um tempo. Então, quando aqui fala aguarde a evolução dos fatos, talvez ainda não seja a hora da gente tomar uma decisão, talvez ainda não seja a hora da gente concluir alguma opinião, né? Definir algo. Às vezes a gente precisa esperar as coisas acontecerem para aí sim ter clareza. E na prática de yoga, isso faz muito sentido. Por quê? Muitas vezes as pessoas começam a fazer a prática do yoga e tem na cabeça que é contorcionismo, que precisa de flexibilidade, que precisa ter um condicionamento físico absoluto. E isso não é verdade, isso é um mito. Na verdade, é uma evolução, é uma construção, respeitando o seu limite. Então, não tem uma resposta única, as coisas não têm um único caminho. E o yoga, ele também é assim. Existem várias modalidades, apesar do yoga significar união, né? É uma união, então a gente não segmentaria o yoga, mas a gente tem alguns segmentos, algumas modalidades com algumas propostas um pouco diferentes. E aí você pode praticar um pouquinho de um pouquinho do outro. Eu gosto de mesclar. Por quê? Porque não tem uma única resposta, não tem um único caminho. Vamos evoluir, vamos esperar, vamos permitir que as coisas fluam. A natureza ela é perfeita. A gente não precisa fazer nada, ela simplesmente acontece. Então, hoje na nossa prática, a gente vai trazer essa consciência para a nossa aula. Essa consciência do permitir que o corpo evolua, sem criar opinião, sem criar conclusão, sem ficar desanimado porque não vai conseguir fazer alguma coisa. A gente sempre adapta. É sempre possível incluir todas as pessoas na prática do yoga, na vida. Tudo depende de com quem você está conectado para isso. As pessoas que vão te ajudar ao invés de te empurrar, certo? Então, sente numa posição confortável e vamos trazer consciência para a nossa prática. Cresce a sua coluna, se você não consegue sentar dessa forma, senta numa cadeira ou senta de uma maneira que seja possível para você. Tudo bem? É importante que esse momento você esteja confortável para que a sua mente possa se ancorar. Feche os olhos, faça uma inspiração profunda pelas narinas, solte o ar também pelas narinas. Perceba a sua existência agora. Deixe o seu rosto suave, relaxado. Relaxe os ombros. Vá permitindo que o seu corpo se acomode nessa postura meditativa, nessa postura que nos permite contemplação. Apenas contemple agora sua vida, sua existência.
Faça uma inspiração bem profunda. No final da expiração, pode abrir os olhos. Estamos aqui e a gente vai para a nossa parte física. Então a gente já preparou a nossa mente, já deu aquela pequena pausa para estar aqui e nada mais importa agora. Combinado? A gente vai inspirar e vai torcer expirando. Inspira, torce expirando. Inspira, torce expirando. Inspira, torce expirando. Volta o corpo ao centro, a sua mão esquerda vai no seu joelho direito e a sua mão direita vai apoiar lá atrás, cresce a coluna e tenta olhar por cima do seu ombro, numa torção suave. Respira, cresce a coluna, respeita o seu limite. As torções ajudam a purificar o sistema digestivo, eliminar toxinas do fígado, ativa o baço, estômago, pâncreas. Troca de lado, agora a mão direita vai no joelho esquerdo, a mão esquerda vai lá para trás, cresce a coluna, olha lá por cima do seu ombro, tenta deixar os braços esticados se for possível, força os joelhos lá para baixo e respira. Volta para o centro. Nós vamos esticar as nossas perninhas. Apoiar a mão lá atrás. Vai crescer a coluna. Se você conseguir deixar pertinho aqui, deixa. Se não for possível, deixa mais para trás, mas empurra a coluna, tá? Traz os pés para o alto. Traz os pés para você. Empurra o joelho para baixo. Se você não conseguir ficar em 90 graus, fazer esse movimento, vai lá um pouquinho para trás, cresce a coluna onde for possível. E aí, aos poucos, você vai chegando, tá? Se for desconfortável ir para trás, você pode dobrar um pouquinho o joelho e ficar aqui, ó. Mas cresce a coluna, tá? E fica lá um pouquinho, respira, mantendo a sua coluna ereta, leva a pontinha do pé lá para frente e traz para você. Lá para frente, traz para você. Quando eu era criança, a gente falava pé de palhaço, pé de bailarina. Pé de palhaço, pé de bailarina. Isso. A gente vai afastar um pouquinho as pernas, é pouquinho mesmo, na linha de um tapetinho. Se você não tiver com tapetinho, não tem problema. Afasta um pouquinho. A mão esquerda vai ficar lá para trás. A direita, a gente vai inspirar no alto, solta o ar, encosta lá no dedão. De novo, inspira, olha lá para o alto. Expira, olha lá para o pé. Inspira, expira. Inspira, expira. Sempre crescendo, como se você quisesse tocar o teto. Sempre fazendo uma leve tração. Última vez. Isso, troca de lado. Inspira, expira. Inspira,
Respira. Inspira. Expira. Inspira. Vai respeitando o seu corpo, deixando ele soltar, deixando fluir. Circulação. Agora a gente vai aproximar de novo os dois pés, a gente vai inspirar lá no alto, solta e leva lá no pé. Inspira, mantém os pés ativos, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Última vez, solta o ar. Já deu para dar uma esquentadinha, porque isso vai mobilizando a nossa energia, ativando a nossa circulação, e isso é poderoso. Perna esquerda vai ficar dobrada, perna direita a gente vai esticar. Pé de palhaço, traz o pé para você. Cuidado para não cair para o lado, traz o alinhamento aqui, o eixo. Topo da cabeça, nariz, queixo, centro do peito, umbigo e períneo, tá? Fica aqui, respira. A gente vai apoiar a mão onde for possível aqui, mantendo o corpo reto. Inspira, leva lá pro lado e roda. Desroda e volta. Inspira, roda, desroda e volta. Inspira, roda, desroda. Última vez. Inspira, roda, desroda. Troca. Apoia a mão aqui. Alinhamento. Inspira, roda, desroda. Tá? Lembra que a gente está fazendo duas etapas, ó. Inspira, desce, roda, apoia. Desroda e sobe, tá? Inspira, desce, roda. Desroda. Inspira. Última vez. Muito bem. Pernas no centro, junta os dois pés e balança lá na borboleta. Eu acho esse movimento bem importante. A gente fica bastante tempo com as pernas fechadas, próximas. Isso ajuda a relaxar os ligamentos, os adutores, né? É muito importante para a mobilidade do nosso quadril, ativação do nosso períneo. Respira, fica lá. Muito bem. Agora a gente vai ficar em pé. Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de equilíbrio. Então, o equilíbrio, as posturas de equilíbrio, elas são muito importantes para trabalhar a nossa mente, não só o nosso corpo, né? Então, a gente, claro, trabalha força, estabilidade, a gente trabalha nosso eixo, força de tornozelos e pés, são muito importantes no nosso envelhecimento. Mas a mente é quem é mais desafiada nesse momento. Então, a gente vai começar fazendo a postura da montanha. Não deixe os pés colados, nem muito afastados. Uns 2 dedinhos de distância. Abre bem os dedos. Sente todos os dedos agarrando o chão. Encaixe os ombros para trás. Palma das mãos para frente. Imagina que tem alguém puxando a sua mão para baixo e a sua cabeça para o alto. Tá? Olha lá para frente, respira. Olhar no horizonte. Nesse momento, feche os olhos. Ativa o abdômen, mantenha as contrações. Firme como uma montanha.
Se você não conseguir fechar os olhos, fecha um pouquinho, depois abre. Fecha um pouquinho, depois abre. Isso vai ajudar bastante você a ir reequilibrando o seu sistema postural. A gente vai inspirar grande, junta a mão lá no alto, traz a mão para o centro. Mais uma vez, inspira, traz a mão para o centro. Mais uma vez, inspira, traz a mão para o centro. Parando aqui, a gente vai fazer a postura da árvore. O pé esquerdo vai sustentar o nosso corpo. Então, leva o corpo suavemente para a esquerda, estabiliza. Se precisar, dobra um pouquinho o seu joelho e traz o seu pé para o alto, acima do joelho. Se você não conseguir, pode deixar aqui, ó, baixinho, tá? Não tem problema. E quem consegue, venha até o nível da virilha. Respira. Permanece. Se concentra. É normal que quando a nossa mente esteja agitada, seja um pouco mais difícil as posturas de equilíbrio. Não fique nervoso, chateado. Se você estiver caindo o tempo todo, volta para a postura da montanha. Equilibra, volta para o seu eixo, para depois você tentar de novo. Combinado? Permanece. Agora a gente vai se desafiar colocando, a gente vai colocar o nosso cotovelo na perna, embaixo, ó, encaixa. A mão esquerda lá para o alto e a gente vai rodar e olhar para a nossa mão. Volta. Vamos fazer tudo para o outro lado. Estabiliza. Fica lá um pouquinho na montanha. Se concentra. Recupera a sua respiração, seu controle respiratório. Joga o peso para a direita. Apoia na perna direita. Traz o pezinho onde for possível para você. Vem para a postura da árvore. Permanece. Respira. Se concentra. Manter a sua respiração tranquila, profunda e o olhar fixo em um ponto específico ajuda bastante. Se precisar, dobra um pouquinho a perna de baixo, a perna de apoio. Cresce a coluna, não deixa o corpo cair, cresce esse corpo. Lembra sempre de um fio imaginário te puxando para o alto. Mão esquerda a gente vai apoiar, mão direita para o alto, roda, olha para a mão e inclina um pouquinho. Respira. Volta devagar, montanha. E aí, difícil? Um pouquinho, né? Exige força das pernas, exige concentração, estabilização dos pés, tá? Perna direita agora vai cruzar sobre a esquerda e a gente vai fazer a cadeira. Olha para um ponto fixo e fica. Estica bem os braços. Volta para a montanha. Cruza agora a esquerda sobre a direita. Cadeira. Estabiliza. Montanha.
Mais uma vez. Mantenha o pescoço alinhado. Tente esmagar as orelhas com os braços. Troca. Montanha. Muito bom. Agora a gente vai juntar as duas coisas. Inspira. Traz a mão para o centro. Árvore. Apoia o cotovelo. Sobe. Olha para a mão. Volta para a montanha. Inspira. Traz a mão para o centro. Árvore com a esquerda. Não tenha pressa. Não pense no próximo movimento. Esteja presente no seu movimento atual. Quando estiver estável, braço apoiado na perna, o outro braço sobe, olha para a mão, permanece. Volta para a montanha. Cadeira com a perna direita por cima, volta, cadeira, perna esquerda por cima, volta. E aí, cansou um pouquinho? Você pode repetir essa sequência enquanto você sentir que precisa, que vai bem. Pode ir aumentando a quantidade de repetições, de tempo de permanência. E vamos sentar. Vamos voltar para a nossa posição meditativa. Nesse momento, a gente vai fazer uma respiração Kumbhaka, respiração com pausa. Então agora o nosso sistema se agitou um pouquinho por conta da prática. E a gente vai regular, a gente vai ajudar o nosso corpo a se restabelecer. A prática de yoga ela precisa ser restaurativa. A gente nunca pode terminar uma aula de yoga exausto, cansado. Não é essa a proposta. A gente termina uma aula de yoga sentindo bem-estar e tranquilidade. É como se nada tivesse acontecido. Então, nesse momento, a gente vai inspirar pelo nariz, segura, solta completamente o seu ar pelas narinas, esvazia, até encolhe um pouquinho a barriga para esvaziar tudo, segura vazio. A gente vai fazer 3 segundos de pausa, tá? Conforme a gente vai ganhando a prática, a gente vai aumentando essa pausa. Mas vamos começar com 3 segundos, porque a gente não sabe o seu nível de condicionamento respiratório. Mas você pode ir aumentando esse tempo, até chegar em 8 tempos, tá bom? Inspira. Segura. 3, 2, 1. Solta o ar completamente. Segura. 3, 2, 1. Faz uma respiração completa e fluida. Então, a gente vai fazer 3 repetições de respiração Kumbhaka e uma respiração fluida para relaxar o sistema. Depois a gente vai fazer mais 3 respirações Kumbhaka e uma respiração fluida para recuperar o sistema. Vamos fechar os olhos? Vamos perceber os efeitos da respiração no nosso corpo. Ativa o abdômen, cresce a coluna, encaixa os ombros, deixa o rosto relaxado, a mandíbula solta. Prepare-se. Inspira. 3, 2, 1. Solta o ar. Segura vazio. 3, 2, 1. Inspira. Segura. 3, 2, 1.
solta o ar. 3, 2, 1, inspira. Segura 3, 2, 1, solta o ar. 3, 2, 1. Faz uma respiração completa e fluida. Mais um ciclo de Kumbhaka. Inspira. Segura. 3, 2, 1. Solta o ar. Mantém vazio. 3, 2, 1. Inspira. Segura. 3, 2, 1. Solta o ar. 3, 2, 1. Inspira. Segura. 3, 2, 1. Solta o ar. 3, 2, 1. Faça uma respiração completa, fluida. Mantenha os olhos fechados. Permaneça um pouquinho no silêncio. A gravação está continuando. Se conecta com o seu eu superior, a sua essência, a sua alma. Se conecta com o divino, com a espiritualidade, com o universo, com a essência, com a matriz. Vá além do seu corpo. Um encontro com o seu eu verdadeiro. Desapegue-se agora do controle, de saber todas as respostas. Dê espaço para que a vida se manifeste sem o seu controle. Deixa a vida fluir nesse momento. Desapegue-se das preocupações, dos deveres. Mantendo os olhos fechados, coloque um leve sorriso no seu rosto. Esse leve sorriso, ele leva uma informação para o seu cérebro que ativa o bem-estar, a paz, a serenidade. Faça uma inspiração bem profunda. Una a mão em frente ao peito em sinal de prece. Juntos, mantendo os olhos fechados, vamos fazer o nosso mantra Om para trazer a harmonia, para a gente estar conectado com o melhor desse mundo. Faça uma inspiração profunda. Que essa vibração perfeita e harmônica invada cada célula do seu corpo, trazendo harmonia, paz, tranquilidade para o seu corpo, para a sua mente e para o seu coração.
Faça uma inspiração profunda. No final da expiração, pode abrir os olhos. Eu espero que você tenha gostado dessa segunda aula e a gente se vê na terceira aula. Até lá, namastê!